بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bem-vindos a todos nesta primeira aula, depois de termos feito uma breve introdução a este livreto. Hoje será a primeira aula de tradução, a primeira aula na qual iremos traduzir este livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar os atentados, os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad? Este livreto que foi escrito pelo nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah. Então o Sheikh, no início deste livreto, fez uma breve introdução que é Khutbatul Haja, que é o sermão da necessidade. O sermão da necessidade, que é, aliás, uma sunnah, faz parte da sunnah de mencionar este sermão no início das aulas, por exemplo, ou também das palestras ou dos sermões do dia da sexta-feira. Então o Sheikh disse: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquilo que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Depois o Sheikh orou sobre o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dizendo: wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dizendo que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família, os seus companheiros e todos aqueles que os seguirão até ao dia da retribuição ou da ressurreição. Depois de ter feito esta breve introdução, o Sheikh iniciou dizendo: Amma ba'd, isto dito, o diabo utiliza ou possui dois meios através dos quais atrai os muçulmanos a fim de os enganar e de os desviar. Prestem bem atenção a estas palavras deste nobre Sheikh, que nos diz que o diabo possui ou utiliza dois meios, através dos quais atrai os muçulmanos a fim de os enganar e de os desviar. Dois meios através dos quais engana os muçulmanos. O primeiro deles é logo que, ou no caso em que o muçulmano faz parte dos negligentes. O primeiro meio é logo que vê que este muçulmano faz parte daqueles que são negligentes.
têm uma certa negligência ou que são desobedientes. Quer dizer que desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala ou que negligenciam o Islão. Neste caso, o diabo lhes embeleza as desobediências. Lhes embeleza as desobediências e os desejos. A fim que estes muçulmanos fiquem longe da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e longe da obediência ao mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. E acerca deste ponto, e aqui o autor, Sheikh al-Abbad, hafidahullah, mencionou uma evidência, uma prova daquilo que disse. Mencionou um hadith, uma narração profética na qual o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. O paraíso foi rodeado de desagrados e o inferno foi rodeado de desejos. Prestem bem atenção a este hadith, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: o paraíso está rodeado de desagrados, de dificuldades, e o inferno está rodeado de desejos. De desejos. Este hadith é muttafaqun alayh. Foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith que é unanimamente autêntico. É considerado como sendo unanimamente autêntico. Depois o autor, hafidahullah ta'ala, continua dizendo: quanto ao segundo deles, isto é, o segundo meio através do qual o diabo engana os muçulmanos, é logo que, ou no caso em que o muçulmano faz parte dos obedientes e dos adoradores. Neste caso, o diabo lhe embeleza o excesso e o extremismo na religião, a fim de lhe corromper a sua religião. Reparem, o primeiro meio, o diabo utiliza o primeiro meio, ou melhor dizendo, o primeiro meio através do qual o diabo engana os muçulmanos, é logo que vê que o muçulmano é desobediente e é negligente da sua religião. O segundo é logo que o muçulmano é, pelo contrário, é obediente, obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, é um adorador. Neste caso, o diabo utiliza outro meio. De maneira resumida, o diabo observa os muçulmanos. O diabo observa os muçulmanos. Se vê que o muçulmano é desobediente e negligente, então neste caso lhe embeleza a sua desobediência e a sua negligência, lhe embeleza os desejos e os pecados. O segundo caso é logo que observa o muçulmano e que vê que é um muçulmano que é obediente, obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, que é um adorador, que é uma pessoa piedosa. Neste caso, o diabo lhe embeleza o excesso e o extremismo na religião, a fim de lhe corromper a sua religião. E aqui o autor mencionou uma evidência. Mencionou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: يقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 77 de Suratul Ma'idah:
aqui é a Surat An-Nisa. É o versículo número 171 da Surat An-Nisa. Versículo número 171 da Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo: ó povo do livro, ó povo do livro, não exagerem na vossa religião e não digam acerca de Allah senão a verdade. Senão a verdade. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. E no outro versículo, que é desta vez o versículo número 77 de Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo: ó povo do livro, ó povo do livro, não exagerem na vossa religião cedendo à verdade. Não sigam os desejos de um povo que se desviou no passado, desviando muitos outros e se desviando do caminho reto. Nestes dois versículos, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe o exagero na religião. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. O autor mencionou mais uma evidência, e desta vez um hadith, uma narração profética, na qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: cuidado com o extremismo, ou cuidado com o exagero na religião, pois o que provocou a perdição daqueles que vos precederam foi o exagero ou o extremismo na religião. Reparem aqui, este hadith vem confirmar ou esclarecer o que foi mencionado nos dois versículos anteriores. Este hadith foi relatado por An-Nasa'i e foi autenticado por Al-Albani. E foi autenticado por Al-Albani. Então, de maneira resumida, aqui o autor nos deu um ponto que é a base de tudo, que é que os muçulmanos têm o diabo como inimigo. E este inimigo os observa. Então, se vê que um muçulmano tem tendência a desobedecer a Allah, então o diabo vai embelezar a desobediência a este muçulmano. Se vê que este muçulmano tem uma tendência pelos desejos, pela desobediência, pela negligência, então vai embelezar essas más coisas aos seus olhos, a fim que este muçulmano fique longe da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Mas pelo contrário, se repara que o muçulmano tem tendência a temer Allah subhanahu wa ta'ala, tem tendência a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, então nesse caso o diabo vai tentar desviá-lo por uma outra porta, pelo um outro meio, que é o extremismo, vai tentar levá-lo a ser extremista, vai tentar fazer que esse muçulmano caia no extremismo, exagerando na religião. Então, que seja a negligência como o extremismo, são duas más coisas. E a religião do Islão é uma religião de mediana. Quer dizer que no Islão não há negligência nem extremismo. Não há negligência nem exagero. Pois podemos considerar a negligência como uma forma de extremismo.
sendo que é uma forma de extremismo negligente. Podemos dizer a extrema negligência. E há um outro extremismo que é o exagero. Que é o exagero. Então, que seja a negligência como o exagero são duas coisas más, péssimas, das quais o muçulmano se deve de se afastar. O muçulmano deve procurar sempre a verdade, estar na verdade sobre um meio que é entre os dois extremos. E ficamos por aqui e continuaremos بإذن ta'ala na próxima aula. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.